Olá, amigos. O número de doenças da coluna tem aumentado significativamente em todo o planeta. Isso por causa da má posição, problemas de estresse, má alimentação e também dessa vida muito maluca que a gente tem levado em todos os cantos. E por isso nós trouxemos o Dr. Vitor Teixeira, que ele é ortopedista, traumatologista e especialista em cirurgia da coluna, não é isso, doutor? Isso. Exato. Doutor, muito obrigado por estar aqui conosco. Nós sabemos que você tem uma agenda muito lotada e arranjou um tempo de vir de Cacoal, de Cacoal até aqui para conversar com a gente. Bem, o número de doenças da coluna, ele realmente está aumentando tanto assim em todo o planeta? Na verdade, está assim, não só pela vida corriqueira, vida da correria que todo mundo leva, mas também pela expectativa de vida que vem aumentando bastante, e isso traz alguns problemas de colunas que até então não se existia, né? Porque não chegava então na fase mais os idosos não tinham esse aumento muito da idade, né? E com isso então, com esse avanço da idade, começou a aparecer algumas doenças novas. E também na adolescência, por falta de cuidados realmente, e algumas coisas que são feitas todos os dias de forma errada, que vem acarretando na fase adulta em doenças. Então eu diria que o problema maior se dá desde a fase da infância até a fase vai responder lá na fase adulta e idoso, né? E as doenças de coluna, elas estão aparecendo hoje numa idade inferior àquelas que todo mundo liga doença da coluna a pessoas mais idosas, mas parece que ela vem diminuindo para pessoas também mais novas, é isso? Com certeza. Isso se dá pelo que a pessoa faz no seu dia a dia, qual a atividade que ela exerce, mas também existem algumas doenças em específico que acometem em crianças, algumas outras mais adolescentes, na faixa de 20 a 40 anos, que é o mais comum, que é a hérnia de discos, né? E outras doenças infecciosas, ou então assim, não existe uma faixa etária para cada doença, mas sim cada doença vai ter uma idade que para ela pode acontecer, tá? Então não é uma regra sempre ter uma idade para acontecer aquela doença, não. Bem, e como esse é o seu cenário, né, onde você trabalha, quais são os principais tipos de doenças da coluna que têm surgido? Quais são aquelas que estão aparecendo com maior frequência? Disparado na frente, sempre as lombalgias. Que seria isso? As dores na coluna lombar, que é a região mais inferior da sua coluna, essa disparado é a que mais, 80% das nossas consultas são ligadas a essas queixas. O que seria isso então? Seria essa dor que se dá naquela região lombar por lesão musculares, a maioria das vezes, às vezes algum peso que você pega, alguma atividade que você exerce de forma incorreta, por algumas doenças também, como hérnia de discos. Então assim, a patologia lombalgia ela é muito ampla. Sim. Então por esse caráter, a gente tem muitas patologias associadas e muita queixa. Para você ter uma noção em números, 80% da população, algum período da sua vida, vai ter uma queixa de lombalgia. Nossa. Então, assim, é um índice muito alto. É a procura maior nos hospitais. É uma das maiores motivos de afastamento do trabalho, seriam essas lombalgias. Que com algumas coisas um pouco mais básicas, se você tomar alguns cuidados essenciais, aí você consegue evitar ter essas dores e evitar alguns problemas no futuro. Imagina assim que todo dia você machuca um pouquinho, isso vai somando até uma hora que a sua coluna não aguenta mais e aparece alguma doença, dependendo de qual ela seja, né? Certo. E quais seriam os sinais para que nós soubéssemos, além da dor, eu acredito Sim. que seja, né, o sinal principal. Sim, cada doença vai ter algum sinal. Isso é muito bom para a gente, porque a gente consegue diferenciar cada patologia. Seja ela somente uma dor na coluna, que daí pode ser por motivos um pouquinho mais bobos, somente uma lesãozinha muscular, seja essa dor que vai com irradiação para as pernas, que são aquela lombociatalgia, né, que são dores na coluna com irradiação para os membros inferiores. Isso é muito comum em hérnias de discos, em alguma compressão. Quer dizer o quê? Quer dizer que está comprimindo algum nervo que leva lá o sentido para a sua perna, e isso está irradiando. Então quer dizer assim, que você tem que ficar de alerta.
Emagrecimento, um sinal importantíssimo para doenças, que você tem que afastar de doenças infecciosas, doenças neoplásicas, que são tumores, cânceres. Um emagrecimento rápido. Emagrecimento rápido. Sem um motivo aparente. Exatamente. A febre pra gente, febre associada à dor na coluna, a gente pode já pensar talvez em um processo infeccioso. Então, assim, cada doença, ela vai dar um sinal. O que com isso a gente consegue direcionar o paciente para ter um diagnóstico mais preciso. Correto. E os tratamentos mais usuais dentro desse universo tão gigantesco da lombalgia? A primeira coisa é a qualidade de vida, né? Isso vem ligado desde uma boa alimentação, o emagrecimento. A pessoa não precisa ser aquele shape que a gente fala ideal, mas, poxa, se cuidar um pouco da vida, sempre se alimentar melhor, isso tudo está ligado com dores na coluna. A atividade que ela exerce, hoje em dia a gente tem alguns trabalhos braçais que realmente causam aquilo, mas ninguém, em legislação nenhuma, obriga a fazer aquilo, então não tem para que também fazer aquele carregamento de peso, isso tudo. E o tratamento vai variar então conforme essa patologia. Um exemplo, um tumor, você tem que ter um diagnóstico certo, fazer uma biópsia, a partir daquilo você instituir o tratamento conforme cada tumor. Hérnias de disco, a maioria das vezes quase regride sem nenhum tratamento cirúrgico, somente com tratamento conservador, seja ele fisioterapia, pilates, sintomáticos, anti-inflamatórios, infiltrações. Então, assim, depende muito da doença que cada um tem. Outra doença muito comum hoje em dia que é vista bastante é a escoliose, né? Que aparece nas crianças, que é o que seria? Aquela curvinha S que a gente... S, isso. Né? Aquilo aparece bastante na fase da infância e vai ter alguns sintomas durante esse crescimento, e em alguns casos tem que operar daí também, né? Você já tem realizado cirurgias em crianças? Sim, com certeza. Já? Hoje em dia a medicina está muito avançada. Hoje nós temos aí a estimulação cirúrgica, que o que acontece? Durante a cirurgia a gente coloca alguns eletrodos e a gente consegue saber se você está perto do nervo, não está perto do nervo. Então os riscos hoje com a cirurgia da coluna são mínimos. Porque o que a gente vê muito aqui hoje é que as pessoas têm medo de coluna porque falam que quem opera a coluna vai para a cadeira de rodas. Exatamente. Exato. E é o oposto disso. Quem não opera, se acaso precisar de uma cirurgia de coluna, vai para a cadeira de roda. Então a gente deixa as pessoas mais tranquilas. Devido a medicina ter avançado bastante, nossos materiais que são utilizados são muito melhores, né? Então, assim, não estou falando que vai precisar da cirurgia, mas se o paciente precisar da cirurgia, hoje está muito mais seguro fazer esse tipo de cirurgia. As crenças em torno de uma cirurgia da coluna e do coração, elas estão lado a lado. Com certeza, exatamente. Operar do coração vai morrer, operar da coluna fica na cadeira de rodas. O que não é verdade. Os índices de lesões na coluna em cirurgias que você tem um preparo, você faz uma análise da pessoa, você consegue avaliar bem ela, estudar o caso, são mínimos, né, os riscos com isso. Quando você faz isso, tem uma qualidade num serviço bom, os riscos são minimizados bastante. E também no trabalho, né, a postura da pessoa no trabalho, diante dos computadores, né? Aquele cotidiano também, ali você tem, eu esqueci, bursite, tendinite. Isso já são várias doenças osteomusculares, né? Não somente problemas na coluna. O que seria então isso? É exatamente o que tudo está ligado, são microtraumas de repetição. Sim. Todo dia você sentar numa postura errada, aquilo vai começar a causar pequenos traumas, e com isso, imagina se fazendo isso todos os dias de forma errada, né? Então isso vai levar a algumas doenças, seja uma bursite, tendinite, por falta de postura realmente. Existem várias regras de como sentar, como se portar, para evitar e minimizar esses riscos. Eu falo para o paciente sempre, só quem tem esses tipos de doenças e trata e começa a mudar o seu cotidiano, ele sabe o quanto é importante essas mudanças, entendeu? De uma cadeira correta, de um assento correto, de uma posição correta no seu trabalho. Os carregadores, os trabalhadores braçais, o jeito da forma de carregar, isso são todas coisas que fazem toda a diferença quando você pensa em prevenção em patologias da coluna ou qualquer outra doença osteomuscular. E além de Cacoal, onde mais eu atendo em Cacoal e Rolim de Moura. Ok.
E as pessoas que quiserem ter acesso ao seu trabalho, ter uma consulta, como é que faz? As redes sociais para conhecer seu trabalho também? Isso. Eu sei que sua rede social é bem ativa, eu tenho acompanhado. Eu trabalho bastante ela faz algum tempo, eu faço divulgações sobre algumas doenças mais comuns. Palestras também? Dou umas palestras também sobre isso, algumas entrevistas em algumas rádios. A gente tenta sempre buscar evitar que as pessoas tenham essas doenças maiores, porque para a gente é muito mais gratificante a pessoa ter uma melhora do que você pegar aquele paciente que já está com uma doença ativa. Por isso eu sempre falo, o quanto antes a gente conseguir divulgar para as pessoas procurarem um atendimento antes dessa doença ter instalado. Esse caráter preventivo. Né? Exatamente. E ele melhora. E o que vende o seu nome não é o paciente que fica ruim, é o paciente que melhora. Então quem eu quero? O paciente que vai ter aquela melhora. Por isso eu busco sempre tentando mostrar para eles as doenças e o quanto é importante ter um diagnóstico preventivo, né? O meu Instagram é Dr. Victor Teixeira, tá? É o mesmo do Facebook, quem quiser só adicionar lá. Ok. E o contato, eu tenho o contato da minha secretária, que daqui a pouco eu vou passar para vocês. Ok. Que só, em qualquer lugar que você estiver, ou Rolim de Moura, ou Cacoal, atendo em São Francisco também, agora em Nova Brasilândia. Estou atendendo em alguns lugares aí para tentar fazer uma medicina legal. Se Deus quiser, um dia virar referência aqui no estado. E a sua especialização foi feita no Paraná, é isso? Isso. Eu sou ortopedista e traumatologista em Maringá. Tá? Fiz 3 anos lá. Terminando os 3 anos, eu fiz mais 2 anos de cirurgia da coluna. Fiz 1 ano em Curitiba, mais 1 ano em Maringá. Nesse ano em Curitiba, eu fiz 1 ano só de deformidade infantil, que são essas escolioses, essas doenças de deformidade da coluna. E o outro ano eu fiz a parte de adulto, trauma e essa outra relação de mais fora da coluna também. E traumatologia em si, todas as fraturas. Eu fiquei mais 1 ano operando só fratura. Ok. Dr. Victor, nós gostaríamos de agradecer imensamente sua visita aqui, foi super esclarecedor e a gente espera poder contar em outras oportunidades com a sua presença, nos orientando em outros casos interessantes como esse. Eu que agradeço, sempre é bom poder vir aqui e dar essas informações que às vezes se você atingir 1 ou 2 pessoas já é o suficiente, você conseguir esclarecer qualquer outra dúvida, né? Isso pra gente certeza. É o ideal. Com certeza. Pessoal, como vocês puderam ouvir o Dr. Victor, são cerca de 80% da população, uma vez na vida, vai ter algum problema relacionado à coluna. Então nós temos que nos precaver sobre isso, temos que ficar atentos para evitar esse problema ou então minimizá-lo, ok? Eu espero que essa matéria tenha ajudado, porque foi bastante interessante e bastante esclarecedora, ok? Um grande abraço, até lá!